Veja bem, nós vivemos num mundo plural, certo? Certo. E no mundo plural, você tem muitas religiões, algumas históricas, antigas, cada uma com seu livro sagrado, né, como o Alcorão, como os Vedas e tantos outros. E a Bíblia é um livro, penso eu, único, singular, incomparável. Para você ter uma ideia, é o livro mais traduzido para outros idiomas do mundo. É o livro mais publicado no mundo, já passam de 4 bilhões de exemplares. Poxa. A Bíblia, ao longo dos séculos, tem sido o livro mais amado e, ao mesmo tempo, o mais perseguido, mais odiado. A Bíblia tem, Vilela, sobrevivido e prevalecido diante das fogueiras da intolerância. Muitas vezes ela foi perseguida a ponto de se eliminar as cópias, ou queimadas, ou rasgadas, ou escondidas, ou proibidas. E ela prevaleceu diante de todos esses ataques. Segundo, a Bíblia é o livro que prevaleceu também em face dos ataques dos críticos, às vezes até ácidos ataques. Por exemplo, ultimamente você encontrou o livro do grande patrono dos agnósticos da Inglaterra, Richard Dawkins. Ele escreveu um livro, Deus, um Delírio. Gênio egoísta, Deus, um delírio. Então, a ideia é a seguinte: vou desconstruir a Bíblia, vou acabar com a Bíblia, vou desacreditar a Bíblia, vou torná-la ridícula às mentes mais brilhantes. Hoje, o livro Deus, um Delírio está esquecido nas prateleiras. Verdade. Daqui a pouquinho, está coberto pela poeira do tempo. Porém, a Bíblia continua sendo mais e mais traduzida para outros idiomas, mais e mais publicada, mais e mais divulgada. Por uma razão simples. Ela não é uma palavra apenas humana. Foi escrita por homens inspirados por Deus, mas ela nasceu no céu. Ela é um livro inspirado por Deus. E o que significa isso? Quando você diz que a Bíblia é um livro inspirado, a palavra que aparece lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 16, é teopneustos. E a palavra teopneustos no grego literalmente significa o sopro de Deus. Teopneustos. Então, é como se Deus estivesse soprando a sua palavra. A origem não é humana, é uma revelação de Deus. Ela é palavra de Deus. Mais tarde, vem um teólogo, Karl Barth, teólogo suíço, que diz que a Bíblia contém a palavra de Deus. Mas ela não contém apenas, não. Ela é a palavra de Deus. Qual a diferença entre um livro que contém a palavra de Deus e outro livro que é a palavra de Deus? O que contém, por exemplo, eu posso escrever aquele livro ali e nesse livro conter a palavra de Deus. Eu emito valor de juízo sobre a palavra de Deus. Seu entendimento. Entendimento da palavra de Deus. Mas não é a palavra de Deus. O único livro na história que é inspirado por Deus é a Bíblia. É a palavra de Deus. É um livro inspirado. Mas isso essa abertura que você fez, eu acho ela muito poderosa, porque se ela não é a palavra de Deus, se é uma mentira, por que ela é tão perseguida? Por que ela incomoda tanto? Porque se não é a palavra de Deus, deixa ela aí. Deixa aí. Por que eu vou tentar destruir? Por que eu vou tentar queimar algo que eu não acredito, algo que não tem valor nenhum? Que é inofensivo e não tem valor. Exato. É quando, parece que há um tempo atrás, um dos ministros da nossa corte entendeu que não deveria ter uma cópia da Bíblia nas bibliotecas, porque o país é laico e não deveria privilegiar. Eu achei curioso, porque a Bíblia, mais do que palavra de Deus, é o livro literário mais importante da história. Se pelo simples fato de ser o mais divulgado, mais publicado, mais traduzido, mais espalhado, só por isso. E a parte histórica dela também, o que ela retrata, né? Retrata da história da humanidade, o pensamento humano, a história da redenção. Então, ela é singular nesse particular. Mas tem outro aspecto. Além de inspirada, a Bíblia é um livro inerrante.
O que significa isso? É. Que ela não está sujeita a erros, a falhas, a contradições. Por exemplo... Mas tem um movimento de tentar atualizar a Bíblia. Né? Você isso é já uma deve ter bobagem, mas eu ouvido, vou né? tratar disso. Tá. Veja bem, qualquer obra que você pegar, seja na área da ciência, seja na área da filosofia, da sociologia, da antropologia, ou de qualquer outra área da ciência, do saber humano, você escreve hoje, você vai ter outras pessoas que vão se opor no sentido de contrapor, no sentido de negar, no sentido de dizer não é bem assim, ou daqui a pouco você vai precisar atualizar esse conteúdo, porque ficou arcaico, ultrapassado, obsoleto. Normal. A Bíblia, ela não precisa ser atualizada nem ressignificada, porque ela não é nem nova nem velha, ela é eterna. Jesus disse que a Escritura não pode falhar. E Isaías 40 vai nos informar, versículo 8, que a palavra de Deus é eterna. Então, é curioso, eu estou expondo agora na igreja, lá em Pinheiros, o livro de Amós, na Escola Bíblica Dominical. E Amós viveu há 700 anos antes de Cristo. O relato que Amós faz, Vilela, da sociedade daquele tempo, é um retrato nu e cru do que está acontecendo hoje. Os dias mudaram, a população mudou, os valores morais mudaram, o entendimento de sociedade mudou, mas o homem é o mesmo, sujeito às mesmas paixões, aos mesmos pecados, às mesmas mazelas, às mesmas injustiças. E a palavra de Deus conta a história antes dela acontecer. A Bíblia, nesse sentido, eu estou dizendo, ela é inerrante. Ela não contém erro. Não contém falha. As aparentes contradições, elas são claramente esclarecidas quando você entende bem. Até do ponto de vista da ciência. Há um cientista que disse o seguinte: a Bíblia corretamente interpretada, a ciência corretamente entendida jamais entrarão em choque, porque ambas têm o mesmo autor, que é Deus. Então a Bíblia escreve a história antes dela acontecer. Terceiro aspecto, ela é inspirada, ela é inerrante e, em terceiro aspecto, ela é infalível. O que significa isso? Significa que tudo aquilo que ela disse que iria acontecer, vai acontecer. Ou já aconteceu, ou está acontecendo, ou acontecerá. Não há previsão da Bíblia que diz, não, isso aqui acertou 80%. Acertou 80% e falhou em 20%, não é palavra de Deus. Deus não pode falhar, porque Deus é eterno, ou seja, Deus está lá no futuro, no seu eterno agora. Ele está fora do tempo, né? Ele está fora do tempo, existe, além do tempo. Além do tempo. Para ele, um dia é 1000 anos, 1000 anos é um dia. Então, ela é também infalível. Mas o que é importante afirmar ainda, nessa fase inicial, que ela é poderosa. Ela é poderosa. Ela é espírito e vida. Essa palavra, na medida que você lê a Bíblia, estava brincando agora com ele, de dizer quantas vezes leu, a última vez que leu, quando você lê a Bíblia lê você. Como assim? Quando você examina a Bíblia, ela examina você. Quando você perscruta a Bíblia, ela perscruta você. É nesse sentido de que quando você lê a Bíblia, você é confrontado com seus erros, com seus pecados, com as suas mazelas, com as suas necessidades, com seus desejos, com tudo que você tem. Ela vai entrando em você, diagnosticando você, e mais do que isso, ela vai restaurando a sua vida. Diz a Bíblia que ela alegra o coração, ela cura a alma, ela dá sabedoria aos simples. Ou seja, na medida em que você vai examinando a Bíblia, você vai sendo transformado por este ensino, por esta mensagem gloriosa. Mas talvez você perguntou assim, mas como é que eu posso saber que a Bíblia é a verdade? Papel não aceita tudo? Como eu posso ter certeza que a Bíblia é confiável? Eu queria lhe dar 3 razões, e você me interrompe quando achar por bem. Primeira coisa, Vilela, a Bíblia é o único livro que tem o que eu chamo de unidade na diversidade. O que é isso? Nós temos na Bíblia mais de 40 escritores.
desde gente com cultura enciclopédica como Moisés, Salomão e Paulo, como homens simples, como Amós, que era um agricultor, como Pedro, que era um pescador. Esses 40 escritores escreveram num período de 1.500 anos, porque você começa com Moisés, que viveu 1.500 anos antes de Cristo, e encerra o Novo Testamento com João, que escreveu no final do primeiro século. Portanto, você tem um período aí de 1.500 anos em que esses 40 escritores escreveram. Não há entre eles contradição. Não há entre eles choque de ideias. Existe uma complementaridade, uma sintonia, uma harmonia plena no que foi escrito. Por quê? Porque eles estão escrevendo, mas eles estão escrevendo por inspiração divina, por revelação divina. Então, a mão que está escrevendo é a mão humana, e não é psicografia. A mão que está escrevendo é a mão humana, mas a mente que está controlando o que está sendo escrito é a mente divina. Então, não há qualquer outra obra na história da humanidade onde tantos autores escrevendo de lugares diferentes, de culturas diferentes, para pessoas diferentes, com línguas diferentes, em contextos diferentes, em que haja uma plena e absoluta harmonia. Isso é exclusivo da Bíblia. Segundo aspecto, que eu acho que é tão importante, é o cumprimento das profecias. Profecia é aquilo que Deus falou antes do fato acontecer. Diz, vai acontecer. E dá detalhes de como vai acontecer. E tudo acontece rigorosamente como profetizado. Por exemplo, as profecias do Antigo Testamento, algumas ou a maioria se cumpriram no Novo Testamento, certo? Certo. E a gente sabe que essas coisas não foram escritas depois da vinda de Jesus, foram escritas antes. Muito Temos antes. provas disso? Temos provas disso. Porque seria fácil escrever depois que Cristo vem, porque aí a profecia já é fácil de você colocar uma profecia, ó, tá vendo, se realizou. Claro. Mas foram escritas antes mesmo? Por exemplo, você pega Isaías, profeta Isaías. O profeta Isaías viveu 700 anos antes de Cristo. Ele profetizou, no capítulo 7, 14 do seu livro, o nascimento virginal de Cristo. A virgem daria à luz a um filho. Bom, isso aconteceu lá no primeiro século, como relatado em Lucas capítulo 2. Segundo, Miqueias, que viveu também no período do 7º século a.C., escreveu que o Messias, que Jesus, nasceria em Belém da Judéia. Conforme Mateus 2:1, ele nasceu em Belém da Judéia. Mas deixa eu só dar um dado importante isso aqui. Onde morava José e Maria? Moravam em Nazaré. Nazaré. Nazaré está a praticamente 200 quilômetros de Belém. Naquela época, 200 quilômetros era uma viagem. Pô. Hoje não, mas naquela época imagina, era uma fazer viagem. a pé ou em cima de um No mínimo burrinho, em cima de um né? burrinho, de um jumento. Pois bem, eles moravam lá, Maria estava grávida, já em estado adiantado de gravidez. Mas a profecia dizia que ele tinha que nascer em Belém da Judéia. O que acontece? Deus move o Império Romano. César Augusto resolve fazer um recenseamento em todo o Império. Por causa disso? Por causa dessa profecia? As razões dele poderiam ser as suas razões. Entretanto, esse movimento todo tinha um propósito atrás dos bastidores da história da redenção, que era deslocar José e Maria de Nazaré para Belém. Por quê? Porque todas as pessoas deviam recensear na sua cidade. E como José era um descendente de Davi, e como Davi nasceu em Belém, a casa do pão, o Messias, que é o pão da vida, deveria também nascer em Belém, a casa do pão. Para cumprir o quê? Uma profecia. Então, isso é o que nós chamamos de cumprimento rigoroso da profecia. Mas tem muitos outros. Profecia, por exemplo, de que as vestes de Jesus, quando ele foi crucificado, seriam repartidas e lançado sorte sobre elas. Está lá no Salmo 22. Isso se cumpriu rigorosamente. Você pega Isaías 53 e é um retrato antecipado com detalhes da crucificação de Jesus, que aconteceu rigorosamente.
Mas você tem profecias, por exemplo, que ele foi vendido por 30 moedas de prata. Está lá em Zacarias, livro do profeta Zacarias, que viveu no 5º século a.C. E exatamente isso acontece. Ele foi vendido por Judas Iscariotes por 30 moedas de prata. Ou seja, Deus escreve a história antes dela acontecer. Mas há muito mais, Vilela, além de profecias acerca de Jesus. Por exemplo, o profeta Isaías trata de Ciro, o persa, 200 anos antes de ele nascer, chamando-o pelo nome. Como assim? Chamando-o pelo nome. E mais, dizendo que Ciro seria o instrumento, o servo de Deus, embora ele não fosse um camarada crente na época, tem seus deuses, mas Deus o chama de seu servo, porque ele haveria de libertar o povo de Israel do cativeiro da Babilônia. A Babilônia veio, 586 a.C., levou Jerusalém para a escravidão de 70 anos. Em 539 a.C., Ciro domina a grande Babilônia. No primeiro ano dele, já decreta a volta dos judeus para sua terra. Então, isso foi profetizado antes dos fatos acontecerem, no mínimo 2 séculos. Isso nós chamamos de as profecias se cumprindo. Para você ter uma ideia, só simplificando, Gene Getz, um estudioso de escatologia, disse o seguinte: se as profecias da Bíblia fossem colocadas num campo de coincidência, isso representaria uma cifra de 10 elevado à 17ª potência. O que significa isso? Ele ilustra. Imagine o estado de Sergipe. Sergipe é o menor estado brasileiro em extensão territorial. Imagine você cobrindo toda a extensão do estado de Sergipe com moedas de R$1, uma camada de 30 centímetros. Agora você pega uma pessoa e vende essa pessoa. Marca uma única moeda nesse mar de moedas. A possibilidade desse indivíduo, com os olhos vendados, encontrar a moeda marcada é a probabilidade das profecias bíblicas se cumprirem em termos de coincidência. Então Deus escreve a história antes dela acontecer. Isso é exclusivo na literatura mundial da Bíblia. Cumprimento das profecias. Mas me permita uma terceira razão. Tá. Primeiro, unidade na diversidade. Segundo, cumprimento das profecias. Terceiro, a Bíblia tem o poder intrínseco de transformação. O Senhor Jesus disse certa feita numa parábola que a Bíblia, a palavra de Deus, ela tem vida em si mesma. Ela é espírito e vida. Ela é viva. Ela é a espada do espírito. Ela tem o poder de mudar. Por ela nós nascemos, por ela nós somos santificados, por ela nós somos consolados, por ela nós somos restaurados, por ela nós somos fortalecidos. Então me permita um exemplo. Aqui em São Paulo, um pastor muito conhecido escreveu um livro, e o livro dele chamava Sozinha. E ele narra a história de um colportor. Essa palavra colportor é conhecida? Colportor. Colportor. Colportor é um indivíduo que, naquele tempo, com tanta dificuldade de transporte e com muita escassez de literatura, por exemplo, pegava um animal, um cavalo, enchia cestos de Bíblia e saía vendendo nas fazendas, sim, nas vilas. Aí esse colportor, passando por uma fazenda em Minas Gerais, vendeu uma dessas Bíblias para um fazendeiro. Mas ele, a família toda dele, era analfabeta. Mas tinha um funcionário da fazenda que sabia ler. Então ele chamou esse funcionário, reuniu a família e pediu a esse funcionário para ler a Bíblia. E ele começou a ler, apenas ler. E a família toda, Vilela, toda a família foi se convertendo. Todos os trabalhadores da fazenda eram convocados, conclamados, e só com a leitura da Bíblia foram se convertendo. E a vila que estava próxima dessa fazenda também foi chamada para ler a Bíblia, porque ninguém conhecia a Bíblia, ninguém sabia de Bíblia naquela época. E houve uma transformação profunda, radical, não só da família do fazendeiro, mas dos seus funcionários e do vilarejo, simplesmente com a leitura
de uma Bíblia. Puxa. A palavra de Deus é viva e poderosa. O apóstolo Paulo chegou a dizer que o evangelho que está sintetizado na Bíblia é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É por isso que eu digo para você, quando você lê a Bíblia, ela lê você. Ela entra no seu coração como uma espada do Espírito e produz mudança e profunda transformação.